Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já muito obrigado aí por sua presença do outro lado. A você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que Deus continue abençoando a todos vocês grandiosamente e poderosamente, em nome de Jesus. Nesta oportunidade eu gostaria de falar para aqueles que estão à frente de reuniões, à frente de grupos, à frente de uma classe de EBD, especialmente para os professores. Temos aqui 6 dicas importantes, 6 regrinhas importantes a serem seguidas por aqueles que estão à frente de um grupo, de uma reunião ou especialmente de uma classe de EBD. A primeira dela diz o seguinte: receber e acolher bem as pessoas no início da reunião da classe. Receber e acolher bem, ok? Não dá atenção somente para os alunos regulares, certo? Mas para todos, para aqueles que também frequentam a aula, certo? De vez em quando, sabemos que existem muitos assim, que frequentam de vez em quando. É preciso também dar atenção para essas pessoas. É preciso também dar atenção para os visitantes, certo? São pessoas que às vezes não são evangélicas, não pertencem ao nosso grupo religioso, à nossa igreja, certo? E às vezes também acontece de ter em nossa classe ou na classe algumas pessoas que estão de passagem pela cidade, certo? E resolvem ir à escola dominical no domingo pela manhã. Então é preciso dar atenção também a essas pessoas, que muitas vezes ficam esquecidas, certo? Entram na estatística da caderneta, porém, nada mais do que isso. Às vezes nem são apresentadas essas pessoas, sendo crentes ou não, certo? Então é preciso dar atenção para essas pessoas. É preciso também dar atenção aos alunos não frequentes, certo? Que é o aluno turista, certo? Que vai de vez em quando à classe, certo? Não importa se matriculado ou não. Então, regra número 1, receber e acolher bem as pessoas, certo? Regra número 2, permitir que todos possam dar sua opinião, certo? Permitir que todo aluno, que toda pessoa que está ali na classe possa emitir sua opinião, possa participar e dar a sua opinião, ok? E o professor tem que ser aberto nesse lado. Permitir que todos falem, certo? Já vi classe em que o professor levava do início ao fim, certo? Nem mesmo perguntava se alguém tinha alguma palavra, alguma dúvida, ou queria emitir alguma opinião, tinha alguma coisa a acrescentar, certo? Ok? E existem até mesmo professores que não gostam que os alunos perguntem, certo? Porque alguns acham que está incomodando, está atrapalhando a aula, certo? Mas é necessário que o aluno possa emitir sua opinião, possa participar da aula. A aula tem que ser participativa, não somente o professor falando, e não também a classe ficar o tempo todo falando em conversas paralelas, certo? Um colega com o outro, e que vira uma verdadeira bagunça. Mas o professor faz a sua parte, passa o seu assunto, certo? E pergunta se os alunos entenderam, se alguém quer emitir alguma opinião, se alguém tem alguma coisa para acrescentar, porque isto serve para o enriquecimento de todos,
certo? Culturalmente falando, certo? Espiritualmente também, certo? Todos participando servem também para que os alunos mais tímidos possam, como se diz popularmente, desarmar, certo? Possam, certo? Ser mais produtivos e perderem a vergonha. Então, permitir que todos possam participar da reunião, certo? Número 3, certo? Evitar o monopólio da palavra por uma única pessoa, por um único aluno. Evitar o monopólio, certo? E não deve ser confundido com aquele aluno que sempre pergunta mais do que os outros, ou que sempre emite opinião mais do que os outros, certo? Porque nós sabemos que existem alunos que perguntam mais, sempre tem um que pergunta mais, que fala mais, o que também não deve ser interrompido, mas impedir que apenas um aluno fale e que os demais não falem, não tenham oportunidade de falar, certo? O que é diferente, certo, daquele aluno que sempre pergunta, que sempre é o mais ativo, que sempre participa, certo? Sempre traz informações novas, certo? Aqui se trata, nesse caso aqui, não permitir o monopólio da palavra, certamente algum ou alguns que talvez se achem sábios demais e queiram tomar o tempo todo, certo? Na reunião ou na classe, certo? Tomando até o tempo do professor, não só também a oportunidade de outros participarem, mas também o tempo do professor e tomando o tempo da lição, que já é curta. Certo? Número 4, não fugir do assunto. Aqui também vale para o professor também. Não fugir do assunto, alvo da aula. Certo? É muito comum se fugir, é muito comum se fugir do tema da aula, da lição, da reunião, é muito comum. Então tem que estar vigilante para isso, não fugir. Nem o professor, nem tampouco os alunos. Às vezes alguns alunos fazem uma pergunta que não tem nada a ver com a lição. E muitas vezes essa pergunta é debatida por longos e longos minutos, certo? O que acaba exaurindo o tempo que seria dedicado ao tema, à temática daquele dia, temática da lição daquele dia. Então é necessário ficar vigilante, ficar atento, certo? Se o professor fugir da lição, do tema, os alunos devem educadamente chamar a atenção, e também se alguns alunos também fugirem, os colegas também podem, certo, chamar a atenção para a volta ao fio da meada, assim como também o professor. É muito comum acontecer isso, certo? E às vezes fica muito pouco tempo para a lição, então é necessário não fugir do tema. É importante isso, não fugir do tema da lição. Foi o ponto 4, certo? O 5, fazer a conexão do assunto com a nossa vida real. Então toda lição, ela não é à toa, certo? Ela tem uma conexão com a nossa vida real. Apesar de muitas vezes estarmos estudando assuntos de 2.000 anos atrás, 3.000 anos, 4.000 anos, mas são assuntos que têm validade prática para a nossa vida pessoal hoje em dia. Então é preciso fazer sempre esta conexão à nossa vida prática diária, porque é para isso que todos estamos ali, não só para aprendermos, mas para praticarmos, não só para aprendermos, mas para fazer uso prático em nossa vida diária. Então é muito importante, certo? Os exemplos do passado para serem aplicados no presente, em nossa vida diária.
ok? Eu acho que os assuntos mais importantes é esse. O ponto sexto, né? Fazer conexão do assunto com a nossa vida prática diária na atualidade é o quinto. E o sexto é... Deixa-me ver aqui. Para manter um clima de amizade, de hospitalidade na classe, para que todos se sintam à vontade, certo? Para que todos se sintam à vontade, para que possam retornar. Então, se o aluno fizer alguma pergunta que o professor não gosta, o professor não pode se sentir ofendido e sentir-se que está sendo pressionado, certo? É preciso manter a calma, a paz e a tranquilidade, certo? Manter esse clima hospitaleiro para com todos os alunos, para com todos os participantes, os visitantes, sejam crentes ou não, certo? Manter sempre esse clima agradável, mesmo porque é uma classe de escola bíblica, o nome está dizendo, bíblica dominical, bíblica, onde você está estudando a palavra de Deus. Então se espera que seja um ambiente realmente agradável e tranquilo, certo? Onde chama-se a responsabilidade das pessoas espiritualmente, na vida prática, certo? Mas sem ofensa. Tudo dentro dos limites da palavra de Deus, ok? Muito obrigado, Deus abençoe. Espero que esta mensagem, este vídeo seja útil para todos que estão à frente de classes, estão à frente de grupos de estudo bíblicos ou outros, certo? Que Deus abençoe todos nós. Muito obrigado. Tchau.